Oi, Indy, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Não. Quer dizer, deu um susto em nós, olha lá, o meu Instagram não tá querendo deixar entrar. Não sei o que Não, a gente acontece. conseguiu por aqui, é o que importa. É. Olá, Oi, Adriana, tudo Oi, certo? Adri, tudo bem? tudo bom? E aí? Estão empolgados para a live de hoje? Sim, super. Bastante empolgado. Quase que caímos, né, Marcos, agora? Quase que a empolgação parou. Mas vamos lá de novo. É os frios na barriga dessa vida que a gente tem que estar adaptado para contornar. Assim. Mas você está super acostumado. Para quem sobe no palco com um monte de gente, você está super acostumado. Sim. Mas lá não pifa, né, mano? É. O Orlando disse que lá não pifa. Ah, é verdade. Lá a gente não depende da internet, só do som. Bom, eu acho que vocês querem esperar mais um pouquinho ou a gente já pode ir começando? O que vocês acham? Geralmente a gente gosta de esperar um pouquinho assim, o pessoal ir entrando, né, e tal. Acho Não, bacana, perfeito. né? Depende de vocês também, com certeza, né? Não, a gente espera um pouquinho. Então, E aí, lá. Adri? Tudo bom? Tudo. Eu falei, opa, esse problema na internet já também gelei aqui. Não, mas graças Mas a Deus deu tudo certo. né? É. E aí, como é que tá a agenda de vocês, Marcos? Tá muito complexa? Isso, bem complexo, assim, tem bastante procura, graças a Deus, e a gente está fazendo a logística, eu daqui, o Bruno de lá, tá bem contente, assim. Ai, que bom. Que bom. As pessoas estão entrando ainda. Temos 38 pessoas na live. Acho que acho que já passou 7 minutinhos. Acho que a gente pode segurar, já pode começar. Tá? Ok. Perfeito. Bom, é um grande prazer que estamos juntos aqui na live hoje, com o tema Famílias e Escolas, em conjunto com Marcos Petri e Arlete Petri. Eu sou a Indiara, fundadora do Instituto Justiça. Desde 2020, apoiamos causas em projetos sociais e ambientais, além de promover a educação e informação para famílias e crianças com TEA. Neste ano, graças a Deus, firmamos uma parceria com o Marcos e com a Arlete para realizar uma série de lives, iniciando hoje com o objetivo de compartilharmos informações e experiências sobre o tema de crianças com TEA. Agora eu vou chamar o Marcos e a Arlete, né, para se apresentarem um pouquinho. Olá, olá, pessoal, boa noite. Então, eu sou um cara curioso com as coisas que me acontecem na vida e isso tem muito a ver com a missão que eu sigo hoje. Eu sou escritor, conferencista, palestrante, músico, toco vários instrumentos. A música sempre me chamou para ação na vida e eu sou autista. Eu tive uma grande sorte de ter uma família ao meu lado sempre. E eu quero que cada vez mais pessoas tenham essa sorte também e que a gente juntos descomplique o autismo. Essa é a minha missão, é o meu chamado desde então. Então, estou nas redes sociais, acreditando nessa ideia cada dia mais, acompanhado da minha mãe, que está aqui também. Né, mãe? Sim. Né, mãe? É. Então, eu sou a Arlete Boing Petri, mais conhecida como a mãe do Marcos, mas quero deixar bem claro que antes de ser a mãe do Marcos, eu sou a mulher do Orlando e a mãe do Bruno, né? Deus, não posso esquecer do Brunão lá, né? Que foi o primeiro aqui de casa. Já fui professora, né? E sempre gostei muito de lecionar, de ajudar as crianças e sempre acredito que foi isso que ajudou a gente, né, Marcos? E com a vida do Marcos, eu tentei me aperfeiçoar cada vez mais para ajudá-lo realmente, né? Para tentar descomplicar o que era tão complicado na época, né? Há 23 anos atrás, quando a gente descobriu o Marcos autista. Então, foi uma luta grande, mas tenho uma felicidade enorme de hoje, junto com o Marcos também, e a nossa família toda, tá levando esse conhecimento para as famílias, para as escolas, né? Para realmente descomplicar o autismo, né? E estamos aí hoje pelo Brasil afora, levando esse conhecimento, essa ajuda, e é muito gratificante esse trabalho, sabe? Muito gratificante mesmo. E que bom estar aqui, né, com o Instituto de Justiça, com a Adriana também, com esses trabalhos tão lindos que vocês fazem em prol ao autismo, né? E a inclusão. O nosso tema, Famílias e Escolas, é um tema muito importante, né, que é o tema da nossa live de hoje, pois acreditamos que a união da família e da escola é um fator
determinante para o sucesso da educação e do desenvolvimento dessas crianças. Ao trabalhar em conjunto, as famílias e escolas podemos proporcionar às crianças com autismo as oportunidades de que precisam para desenvolver o seu potencial. Por isso, a nossa convidada de hoje é uma convidada muito especial, que é a Adriana Moral, que é a fundadora do Centro Lume. Adriana, vou deixar você se apresentar um pouquinho. Olá, boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Me senti lisonjeada, né, de estar aqui com os queridos Marcos e Arlete. Obrigada aí, Instituto Justiça. Então, eu sou Adriana Moral, minha formação principal é em pedagogia. Iniciei na área do autismo em 1999, já faz um tempinho aí, como estagiária. E aí eu fundei o Centro Lume, né, junto com a Estela, em 2002. Então, já estamos aí há 22 anos, né, nessa trajetória. Nós iniciamos com uma clínica, né, nesse caminho, né, começamos também uma escola, depois um centro para jovens e adultos, né? Então, hoje nós temos 3 unidades, uma pertinho da outra, especializada, né, para pessoas que estão dentro do espectro. E hoje nós atendemos 177 famílias, juntando aí as 3 unidades, né? Então, espero poder aí contribuir um pouquinho para esse tema que é tão importante, né? Muito obrigada, Adri, pelo seu tempo e pela presença ao vivo aqui conosco. Imagina. Bom, vamos começar a nossa live de hoje com algumas perguntas para compartilharmos aqui com vocês as experiências, informações e estratégias realizadas entre famílias e escolas que ajudam na adaptação e no desenvolvimento das crianças com TEA. No final da live, nos últimos 5 minutos, nós vamos responder algumas perguntas de vocês aqui na live. Bom, Arlete, vou começar com a bola jogando para você, tá? Arlete, como mãe, quais foram os principais desafios ao longo da jornada educacional do Marcos? Como você encontrou apoio na escola e na comunidade? Então, como eu falei, quando a gente descobriu o autismo no Marcos, a gente já vinha de uma lesão cerebral. Então, tudo se entendia que era devido à lesão, né? Toda a dificuldade, cada comportamento que ele tinha, mas uma coisa era certa, nós tínhamos que ajudá-lo. Então, frequentemente, a escola não estava preparada, né? Então, não tinha esse conhecimento que hoje tem sobre o autismo. Então, era muito complicado chegar até na escola. Mas, devagarinho, a gente foi trazendo, levando para eles, trazendo para casa primeiro. A gente pedia para o Marcos, né? Marcos, como é que está acontecendo? O que não está acontecendo? E montávamos estratégias em casa, porque o pai e a mãe têm esse poder. Porque tem que ter esse olhar. Porque não dá para reclamar, né? De achar como uma desculpa a todo momento. Ele não faz uma atividade na escola e não faz porque ele é autista. Não faz porque isso, não faz porque aquilo. Então, isso era muito forte aqui em casa. Sim, as estratégias eram poucas na escola, mas a gente não mediu esforços de forma alguma para que a gente... Como eu fui professora, como eu tenho pedagogia também, Adriana, e isso ajuda bastante, ter esse olhar diferenciado, a gente montava as estratégias e ia para a escola frequentemente. Não para reclamar, não para brigar, porque não era essa a nossa intenção, mas era para levar o que a gente fazia em casa e dava certo com o Marcos, para que ele não perdesse a vontade de ir para a escola. Esse era o principal objetivo. Ele tinha que gostar de ir para a escola, mesmo tendo barreiras, mesmo tendo falta de entendimento, falta de ajuda naquele momento. Então, aqui vem... Essa é a ponte, né? O primeiro desafio nosso é a ponte realmente, a família indo para a escola frequentemente e levar o que a gente sente, o que a gente observa na criança. E foi isso que a gente fez. Eu era considerada a mãe chata, né? Lá vem aquela chata de novo, mas eu deixava bem claro que eu ia porque eu fui professora e eu tinha esse olhar para a criança que tinha dificuldades. E a gente tinha que achar uma forma de driblar essa dificuldade. E era isso que a gente fez então. E hoje, que bom, né? Que existe a escola ali tão bem montada, o instituto com tanta vontade de ajudar,
porque é esse o nosso trabalho, né? É realmente levar informações. E por isso que a gente está aqui hoje, para a gente levar o que deu certo aqui em casa para mais e mais famílias. Boa. Marcos, como foi a sua experiência na escola enquanto crescia? Quais desafios você enfrentou e como você lidou com eles? Foi assim uma jornada de matar um leão por dia a cada passo. Assim. Primeiro que eu saí de um ambiente onde que era totalmente previsível. A família, a gente sabe que entende a criança melhor do que ninguém. Para um ambiente onde tinha muito barulho, muita luz, muito som, eu ficava perdido. Ninguém me dizia o que era esperado de mim. Foi passando o tempo e eu fui mais ainda pressionado, porque da quinta à oitava série começou a trocar as salas. Cada professor tinha uma sala e os professores não me diziam de antemão que sala era a próxima, que sala era a dele. Eles só diziam, Marcos, outra sala. E aí se perguntasse, outra sala qual? Tu não sabe? E assim eu fiquei perdido. Mas eu contei com esse apoio que a minha mãe descreveu agora, e também com o apoio do meu irmão, que estava na escola no mesmo tempo que eu, tive essa sorte, para poder explicar para os professores como diminuía essa ansiedade e como explorava o que eu era bom, valorizava aquilo que eu tinha de bom, esquecia um pouco essa falta de adaptação, esse sentir-se perdido. Isso me salvou muitas vezes, salvou a minha pele e a minha vontade de estudar, que era o mais importante. Brunão sempre como seu anjo da guarda. Sempre. E às vezes guarda-costas, viu? Exato. Ele tem umas histórias que para impedir bullying ou especulação, ele andou ameaçando pegar uma pessoa e jogar no lixeiro. Aí o zelador parou ele bem na hora H, só para contar uma historinha, né? Mas ele estava ali, ó, em cima do seu anjo lance. da guarda, continua do seu lado. É. Ótimo. Adriana, vou passar a bola para você agora. Adriana, o que motivou você a fundar uma escola voltada para crianças com TEA? Quais diferenciais e métodos a escola oferece para apoiar o desenvolvimento dessas crianças? Olha, o que me motivou na verdade, assim, na área eu comecei com uma clínica, né? E foi por acaso, apesar que eu acho que nada é por acaso, né? As coisas foram acontecendo. Então, eu comecei como estagiária e aí fui atendendo, né? E junto com a minha sócia, Estela, a gente acabou abrindo um espaço, né? E iniciamos como clínica até por uma questão burocrática de ser mais simples na época. Só que, assim, muitas crianças que frequentavam a nossa clínica não frequentavam a escola, tá? Muitas vezes por uma dificuldade de adaptação, ou não estavam se desenvolvendo. E é um direito da criança, né? Então, a gente pensou no como iniciar, né, esse processo, porque a gente sempre teve um trabalho grande na área pedagógica, educacional. E a gente falou assim, vamos tentar, né, iniciar esse processo de montar uma escola, né, já que tem muitos que estão aqui não estão dentro da escola por todas essas questões. E aí nós iniciamos aí uma investigação de como seria essa escola, né, junto com a diretoria de ensino, e foi algo novo. De ensino, uma escola regularizada, porém especializada em autismo. Então, nós fomos construindo esse conhecimento juntos, né? Como seria a escola, né? Com uma base aí regular, porém especializada em TEA. Né? Então, levou um certo tempo até a gente conseguir montar essa escola, né? E então aí nós continuamos aí em paralelo com a clínica, num espaço separado, né? Mas tudo muito pertinho. Então, foi, na verdade, uma necessidade que a gente viu do nosso público, né? Então, a gente sabe que algumas crianças necessitam de um apoio maior, né? Então, a nossa escola vem atender esse público que necessita de uma estrutura maior, atendimento mais individualizado, mas, ao mesmo tempo, pensando, sim, na inclusão.
né? Então, foi assim que tudo surgiu, né? Então, e aí depois veio a unidade dos jovens e adultos, porque as nossas crianças foram crescendo, a gente recebendo cada vez crianças mais novas, né? Então, começaram a chegar crianças de 3 aninhos, né? E os nossos alunos, os primeiros já moços, né? Já jovens, e aí a gente iniciou aí o espaço de convivência aí dos jovens e adultos. Então, Super bacana. Ainda bem que existe o Centro Lume em São Paulo. Verdade. Oi? Tem muitas outras, né? Exatamente. Sim, com certeza. Assim, eu vejo a necessidade, né? Muitas famílias que moram longe ou de outras cidades falam: nossa, a gente precisava tanto de uma Lume aqui, né? Então a gente sabe aí da demanda, né? E o quanto seria necessário outras escolas nesse perfil. Ótimo. Marcos, quais estratégias ou adaptações na sala de aula você acha que foram mais úteis para o seu aprendizado e bem-estar? As estratégias, elas sempre partiam de um olhar, primeiro, que acontecia dentro de casa. Cada dificuldade era vista com a sua oportunidade também. Não adianta a professora olhar para uma pessoa com deficiência e dizer, como diziam para mim, ah, tu tens dificuldade de olhar nos olhos das pessoas. Tu tens que olhar nos olhos. Tu tens dificuldade de copiar e é preciso que tu copies. Não, o autista, ele precisa, e isso que salvou a minha pele muitas vezes, minha vontade de ir para a escola, contrapor, assim, o Marcos tem dificuldade de olhar nos olhos? Tem. É tremendamente difícil para mim, na época foi mais ainda, assim, mas o Marcos gosta de ler, aprendeu muito rápido, e a mãe ia apresentando para a professora isso. A escola ficava tipo no alto de um morrinho e lá de cima a professora via: a minha mãe está chegando. Lá vem uma série de observações. Ela não ia para brigar, mas ela ia para entender que tem uma dificuldade e essa dificuldade é contraposta pela oportunidade. Então vamos investir nisso para fazer parte da base curricular, da adaptação necessária. E essa foi a estratégia, então. Com o passar do tempo, eu mesmo pus a bola no peito e fui entendendo que, pera, tem uma coisa boa para eu te apresentar, professora. E as equipes de estudo também, meus amigos, todos começaram a perceber que eu tinha oportunidade ali. E as adaptações curriculares nós íamos cunhando todos juntos. Lembrando, não tinha PEI. Isso fez, às vezes, do plano individual de educação, né, na época. Hoje, graças a Deus, eu creio que no Centro Lume se trabalha muito com o PEI, que é o plano individual para cada ritmo de aprendizado. Mas na época, era esse olhar que fazia essas vezes. Eu sou muito feliz por isso. Que bom. Não é? Que bom que tu não desistiu dessa estratégia nem sequer um segundo. Jamais. Arlete, como você vê a importância do papel dos pais no apoio à inclusão educacional? Que dicas daria para outros pais? Então, para mim é fundamental. Por quê? Porque a inclusão começa dentro de casa. Não tem outra forma, não tem como eu pegar um laudo, um diagnóstico e levar para a escola e colocar, ó, meu filho é autista, agora se vira, professor. Né? É o que está, infelizmente, ainda acontecendo. Então, eu acho assim que... Acho não, tenho certeza que a partir do momento que a família entende, aceita que seu filho, sim, é um pouco diferente, tem um aprendizado diferente, tem um cérebro diferente, partindo de casa, aí esse olhar, ele é minucioso. Então, tu vai ter... Porque tem mais tempo, né? Pelo menos eu penso assim, que a família tem mais tempo do que a escola, porque nós temos 1 ou 2 filhos, a escola tem 30 alunos, muitas vezes. Então, ele demora para ter esse olhar singelo, esse olhar que, poxa, Marcos tem essa dificuldade. Então, é o pedido que a gente faz, até na nossa palestra, que cada problema, vamos colocar assim, problema, que eu não acho que seja um problema tão grande assim, mas para cada dificuldade que o Marcos apresentava, a gente tentava olhar, como ele falou, uma oportunidade. Então, não adiantava eu ir na escola e brigar. Marcos, não brinca com os amiguinhos, como a professora falava.
Aí a gente parava tudo aqui em casa e íamos observar por que que ele não conseguia brincar. Não é porque ele não queria, né? Era porque alguma coisa impedia ele. Então a gente pegava, analisava, opa, deu certo, ó, essa estratégia deu certo. E a gente levava até a escola e apresentava para a escola. Então o pai e a mãe são fundamentais. Ele tem que ter estratégia, ele tem que ter o olhar, como é que tu chamava? Um olhar de águia, que vai É. antecipando as dificuldades que podem acontecer e também trazendo a estratégia que pode ser usada em cima de cada uma delas. Isso. E sempre evidenciando, né, o que ele era bom. Então, muitas vezes ele chegava em casa, eu lembro assim de uma que cortava o coração, ele chegava angustiado e dizia assim: ô mãe, eles estão me chamando de deficiente do Orlando Darlete. E como tu falar isso pro teu filho, né? E daí a gente falava com a maior naturalidade: sim, filho, tu é deficiente. Realmente tu tem uma deficiência. Mas observa a mãe. A mãe é muito mais eficiente do que tu. Ele olhava apavorado. Como assim? Ele disse: Marcos, a mãe não sabe falar inglês. A mãe não sabe falar espanhol. A mãe não sabe escrever tão bonito como tu sabe. Só que eu consigo esconder a minha deficiência e tu não, porque tu tem a tua estereotipia. Então, quem olha para ti, aponta o dedo, né? Ó, tu é o deficiente do Orlando Darlete, doidinho do Orlando Darlete. Mas tudo bem, isso não deixa se abater por isso, porque tu tem coisas boas também. E foi essa estratégia que, para mim, saiu na frente, assim, a partir do momento que nós, sem ter estudado, né, isso, a gente percebeu isso. Eu posso evidenciar o que ele é bom. E aí ele ia feliz da vida. E nunca mais, né, Marcos, te afetou alguma coisa. Nunca mais ele veio com tristeza porque alguém chamou ele deficiente, porque ele sabia que ele era bom em algumas coisas. E que a mãe dele também era deficiente, poxa! Então isso foi, assim, extraordinário para a gente, sabe? E essas pontes que nós temos que fazer, essas estratégias que nós temos que levar. Não adiantava eu ir lá falar para o amigo dele, para a professora dele, porque a professora também falava isso. Não faz mal, Marcos, que tu não fez atividade, porque eu vou te avaliar como deficiente, né? Então, com certeza não foi por maldade, né? Foi por falta realmente de conhecimento. E hoje está aí, então, o PEI, que se o Marcos não sabe copiar do quadro, vamos ditar para o Marcos, né? Se João não consegue olhar no olho, vamos tentar treinar para que ele consiga olhar. Mas se ele não conseguir, ele vai aprender sem olhar também. Então, pai e mãe, fiquem atentos. Observe quando eles chegam da escola, que também fez uma grande diferença na nossa casa. Porque a partir do momento que o Marcos chegava em casa, tu acompanhava ele para ver o comportamento dele. Por que eu digo isso, pai e mãe? Porque muitas vezes o aluno chega em casa, criança, e ele vai para o quarto. Ele ele não se abre, então tu tem que ir ao encontro da criança para tentar descobrir dele, né? Uhum. O que aconteceu, Marcos? Aonde que eu posso te ajudar? E mesmo assim, não conseguindo arrancar deles, que demoramos para conseguir isso, vai na casa de uma amiga, vai na casa do professor e pergunta: o que aconteceu na escola hoje que o Marcos veio tão bravo, tão revoltado, com tanta ecolalia, com tanta estereotipia agressiva praticamente? Porque se a gente pegar, Ingrid, no início o problema, a gente consegue sanar. Mas se a gente deixar estender muito longo o problema, vai virar um trauma. Virou uma bola de neve. Então, vamos sanar já. E essa observação dos pais também é muito importante, né? De você conhecer seu filho e não deixar que vire uma bola de neve, né? Você chegar e pegar a criança e falar o que aconteceu, né? Acho que essa observação também é muito importante. E muitas vezes eles não vão falar, né? É um treino. É um treino dizer: pode se abrir com o pai e com a mãe, nós vamos estar aqui, nós estamos aqui para te ajudar, o que aconteceu? Porque muitas vezes eu fui na casa das amigas mesmo, né? E salvamos, né, Marcos? Várias vezes. Salvamos o Marcos de não virar um trauma, né? Então é uma dica super importante para a família. Não deixe seu filho chegar em casa e não observar, não conversar com ele, não olhar no olho dele. Porque essa aproximação eles vão se sentir seguros de contar tudo o que acontece na escola. Aí tu podes trabalhar. Ótimo.
Adri, qual é a sua visão em relação a esse tema? Qual é a importância do papel dos pais no apoio à inclusão educacional? Né? Eu acho que você, como né, tendo outra visão da Arlete que a mãe, eu acho que você tem uma escola. Qual a sua visão sobre isso? Assim, é fundamental, né? Esse contato, esse acompanhamento. Eu vejo assim que numa escola especializada, os pais buscam ainda mais, né? Buscam muito essa questão da orientação. Acho que em primeiro lugar o acolhimento, né? Que às vezes não recebe em qualquer lugar, né? Em qualquer instituição. Então, acho que é o acolhimento em primeiro lugar, né? Nós recebemos famílias bem fragilizadas por processos aí muitas vezes até traumáticos, né? E então, né, esse acolhimento e depois se aproximar, né, criar esse vínculo com as famílias, né, e poder mostrar, orientar as possibilidades de desenvolvimento, né, e como é possível para todos, independente do nível, né, do autismo, se tem comorbidade ou não, né, o quanto assim eles se desenvolvem, né, e mostrar quais são os mecanismos e poder trabalhar juntos, né, até porque assim muitos têm essa dificuldade de aquilo que aprendeu levar para outros ambientes, né? Então, o quanto é importante em conjunto com a família, né, todos trabalharem da mesma forma para poder levar esse conhecimento para todos os lugares, né? Para que não fique só nesse ambiente escolar ou nesse ambiente clínico. Então, o quanto é importante, né? Porque aí a criança faz só ali, né? Só com aquela determinada pessoa. Então, acaba não levando aquilo para a vida, né? Então, o quanto é importante esse trabalho em conjunto para realmente ser um conhecimento, um trabalho realmente efetivo. Ótimo. Marcos, o que você gostaria que os professores e colegas soubessem sobre TEA, sobre o transtorno do espectro autista, para ajudar na convivência e no respeito às diferenças? Olha, eu gostaria que a informação, na minha época, ela fosse mais difundida. Graças a Deus, isso está acontecendo. Por trabalhos como o nosso, como o da Adri, como até essa parceria entre nós e o Instituto Justiça para levar para frente a ideia de que o autista ele só tem um jeito diferente de aprender. Na minha época, não se tinha isso. Quando isso é uma base, se pode pensar em o autista ele não quer desvirtuar a aula, ele não quer frear o andamento. É só porque se investia na minha época num aprendizado que eu não conseguia captar, e isso é até hoje. Esse aprendizado é um ritmo diferente. O autista tem questões sensoriais, do tato, da gustação. Então, tudo isso está em primeiro lugar para ele. Ele tem que lutar muito com o seu cérebro. Isso, se a escola sabe, ela vai criar estratégias para poder direcioná-lo para superar esses e outros desafios. E ainda assim render bem na escola e ter a vontade de continuar estudando. Ótimo. Arlete, quais recursos e redes de apoio foram importantes para você e a sua família ao longo do tempo? Né? Depois da descoberta, né, das lesões cerebrais, das descobertas do TEA, o que essas redes de apoio, quais foram as mais importantes para vocês? Em primeiro lugar, sou obrigada a agradecer a minha família, né? Maridão, o Bruno, a minha sogra, que também frequentemente vinha aqui em casa para ajudar, uma moça que morava conosco, a Valdete. Então, a rede de apoio realmente era essa no momento, naquela época, né? Mas, depois de um tempo, de tantas idas e vindas, a gente teve apoio, por exemplo, da escola de música, porque a gente descobriu que o Marcos era bom em música, então a gente levou ele na escola de música, na aula de violão. Então, esses suportes que foram bons, né? Levava ele para a escola, por exemplo, que Marcos não conseguiu fazer uma boa prova, a escrita, mas quem sabe ele pudesse fazer uma paródia, e a professora catou isso. Então, isso eu sou obrigada a ser justa, né? E agradecer, ser grata, né? Então, assim, ó, a gente ajudava a montar a estratégia, mas a escola abriu um espaço. Depois de bastante falta de conhecimento, realmente, né? Essa falta de conhecimento que levou tempo para eles entenderem assim, poxa, mas
será que não é teimosia que o Marcos não copia do quadro? Né? Mas não era. Então, aí tanto que eu falava, olha, realmente não entendo por que ele não copia, eu não consigo entender. Mas se eu ditar em casa atividade, ele copia tudo. Então, tem que ter alguma adaptação para ele, tem que ditar para ele, que não vai fazer mudança alguma. Né? Então, assim, Eu acho que o Marcos teve a sorte de ter, né, de nascer na família de vocês, você é uma mãe professora, e que você orientava os professores, né? Que isso é uma questão também de formação hoje. Se o professor que está na rede pública, por exemplo, não tiver uma formação para receber uma criança com TEA, fica muito difícil. fica Sim. quase que E aí... inviável. Oi, desculpa. Quase que inviável, né? E também acho que também a falta de informação, né, que chegam nesses pais com crianças com TEA e também a falta de formação dos professores dificulta, né, essa interlocução entre a família e a escola. Aqui, ainda vou pedir licença porque tem uma mamãe aqui falando assim, ó, meu filho não copia do quadro também. Olha que interessante. E às vezes esse insistir, esse obrigar ele a copiar do quadro vira um trauma e ele não vai mais querer ir para a escola. Então é isso que eu digo assim, o professor junto com a família ou a família junto com o professor tem que entender o porquê que ele não consegue copiar do quadro, né? Não é porque ele não quer, não é porque ele é teimoso, não é porque ele é birrento, tem que estudar o porquê. E foi isso que a gente fez. A gente entendeu o porquê. Olha a coordenação motora do autista, é debilitada. Então, olhar para o quadro, vir para o caderno, escrever e voltar para o quadro até que ele acha onde está o conteúdo lá, ele perde muito tempo. Então, todo mundo já terminou, o que a professora vai fazer? Então, deixa, Marcos, tu não precisa copiar. E muitas vezes isso acontecia junto de uma frase que eu não vou me esquecer, assim, apagava o quadro, deixa que eu vou te avaliar como um deficiente. Nossa. Então, Adriana, quais são as estratégias que vocês do Centro Lume usam para essas crianças, por exemplo, que não conseguem copiar da lousa ou não conseguem prestar atenção? Como é que funciona no Centro Lume? As adaptações são fundamentais, né? Não só para uma escola como a nossa, como, né, uma escola que eu chamo de convencional, né? Então, as adaptações são fundamentais para que realmente essa pessoa possa aprender, né? A escola não é só um ambiente de socialização, né? Um ambiente também de aprendizado escolar. Então, é importante que essa criança esteja produzindo, né? Se sinta produtiva ali. Então, acho que isso é importante, essa observação, né? Que às vezes acontece da criança estar inserida no ambiente, mas ao mesmo tempo está ali totalmente isolada, né? Só participando do espaço, né? E não participando realmente daquele contexto, né? Então, as adaptações, então, para cada criança a gente tem uma forma de trabalhar. Tem criança que usa, em vez da escrita, usa o tablet, né? Ou usa o teclado, letras móveis. Então, a gente vai de acordo realmente com o desenvolvimento daquela criança para que seja realmente produtivo, né? Isso não só numa escola especializada, como numa escola convencional, né? Então, a ideia é poder levar essas ferramentas, essas adaptações, para que realmente essas crianças, esses jovens aproveitem, né, desse momento educacional. Então, acho que isso é importante, né? Porque às vezes a gente fala muito da questão da socialização, de ele estar dentro de um grupo típico, né? Mas a gente não pode esquecer que é um ambiente pedagógico e eles, né, todos têm a sua possibilidade de aprendizado. A gente só precisa entrar, então, com essas ferramentas, com essas adaptações. E hoje nós temos vários recursos, né? Eu até participei de uma feira que era focada só em TEA. Então, assim, você tem vários jogos que você pode comprar e orientar a criança a fazer em casa mesmo, não só na escola.
Você pode sim usar o uso do tablet, mas acho que o tablet também não é muito importante, porque acho que você pode usar outros recursos, senão a criança quer ficar só no tablet jogando. Mas acho que tem vários pontos, né, que acho que as famílias podem usar para tentar ajudar a escola também, né? Não é responsabilidade só da escola de educar. Como a gente diz, né, uma criança atípica, né, tem as suas dificuldades, mas uma criança típica também. Então, Sim. é uma continuidade. Os pais precisam, quando a criança chega em casa, sentar para ajudar a fazer a lição de casa. E eu acho que acontece, né, nas duas situações. Até para a própria criança entender que ela está sendo apoiada. Porque, assim, não adianta dizer que criança, faça a atividade. Dentro do meu mestrado, Indy, tinha uma disciplina que pesquisava essa mudança de desenvolvimento da criança dos 0 aos 6 anos, dos 6 aos 12. Então, do 0 aos 6, a criança vai precisar muito de que o adulto puxe à frente. Depois, em diante, ela vai conseguir ter uma iniciativa maior de fazer as coisas acontecerem, mas ainda assim precisará de uma presença adulta que ordene as coisas. Então, não é só dar o recurso para ela, mas dizer como que funciona, o que que ela ganha com isso, o que que o conhecimento dela ganha com isso. E ela vai automaticamente, nesse processo, se sentir pertencente. Por isso, quanto tem que ser motivador, né? Prazeroso, encontrar interesses, né? E através desses interesses poder motivar, né? E trazer novos conhecimentos. Adri, como que o Centro Lume dá continuidade no que a criança está aprendendo dentro de sala de aula? Vocês têm algum contato, óbvio, né, com a família, mas vocês têm alguma orientação para essas famílias, por exemplo, nas férias? Como que elas dão continuidade, né, com o que as crianças aprenderam no ano inteiro? Vocês entregam algum material? Vocês dão algum tipo de orientação? Como é que funciona? Sim, nós temos reuniões, as reuniões bimestrais, né? Mas estamos sempre à disposição para outras reuniões e vai o material todo final do ano, né? Então, e a orientação também diária, né? Isso acho que é fundamental também, não esperar só esperar um bimestre terminar, né? Para ter um diálogo com a família. Então, o quanto é importante o diálogo diário, né? E poder ir dando dicas, pequenas dicas que ajudam aí no dia a dia, né? Eu acho que é importante ver assim o que naquele momento é possível para aquela família. Né? Às vezes a gente quer, né, modificar, às vezes muitas questões, né? E acaba não conseguindo, porque são muitas as questões que você quer modificar. Então, ter foco, né? O que é possível nesse momento? Né? Então, são lições de casa, né? E ali orientar para que aquilo aconteça, né? Então, aos pouquinhos, você vai aí ampliando, né, essas orientações e a família vendo né, a possibilidade, o quanto ela consegue, quanto ela pode, né? Então, você vai fortalecendo essa família, que ela vai vendo que ela consegue, ela está, né, conseguindo lidar com, às vezes, com comportamentos difíceis, né? Então, mas aos pouquinhos, às vezes uma pequena meta, né, já motiva essa família, opa, nossa, legal, né? Deu certo. E aí você vai ampliando essas metas. Então, eu acho que é um trabalho de formiguinha, né? E todos juntos. Arlete, você tem umas histórias muito boas das atividades que vocês faziam com o Marcos. Eu vou deixar você contar um pouquinho para ele se desenvolver. Então, a gente teve que desenvolver o cérebro do Marcos primeiro, né? Porque com a lesão cerebral afetou, então, as 6 inteligências do Marcos. E o super-herói aqui em casa foi o Orlando, né? O MacGyver, que construiu, então, todos os aparelhos que a gente precisava. Na época, a gente não tinha muito dinheiro, né? Não tinha praticamente nada, era só remédio, era médico e tal. Mas a gente tinha muita vontade. Então, foi montado aqui em casa, né? Um circuito neurológico, onde a gente fazia o quê? Nada mais, nada menos que Marcos pertencer em todas as situações da casa. Então, desde um banho, a gente descrevia, desde a roupa que era, que não era, desde a comida, sentia o cheiro, o gosto, e assim foi ele fazendo parte de todo o processo, né? Para tentar desenvolver, então, as 6 inteligências, que é as cinco
visão, audição, Tato. mobilidade, tato, tudo que o Marcos tinha perdido com a lesão cerebral, né? E frequentemente, todo dia, todo momento, não era agora, nós vamos fazer a terapia no Marcos, né? Nós íamos lavar roupa, Marcos ia junto para lavar roupa. Então, olha que incrível isso, né? Ao invés de dar um celular para as crianças, que hoje em dia está na moda, leva ele junto para participar do dia a dia, né? Então, a gente levava o Marcos junto, mesmo que ele não conseguia pegar a roupa ainda, não conseguia colocar na máquina, porque ele estava parece que estava no mundo da lua. Mas a gente levava ele junto e explicava para ele, ó, agora nós vamos lavar a roupa, sente o cheiro de amaciante, sente o cheiro de sabão, né? Essa aqui é a roupa do papai, é branca, jogamos lá. E íamos escrevendo tudo, quer dizer, por quê? Porque nós precisávamos encharcar o cérebro do Marcos de vocabulário, de informações, para que um dia ele pudesse dar a devolução. Então aqui, Adriana, é muito interessante esse trabalho na escola, porque muitas vezes ele chega na escola e eles querem que ele já escreva. Uhum. E ele não consegue escrever. E daí o professor fica brigando. O pai e a mãe ficam brigando. Meu Deus, ele não escreve. O fulano já escreve, ciclano já escreve. Não sei o que tem esse guri. E não para ver assim, ó, poxa, mas e a força dele? Ele tem força? Como é que ele pega o lápis? Ele tem força para segurar e fazer o contorno de letra? Então, seria que não teria que parar tudo e trabalhar isso nele primeiro? Exatamente. Né? Marcos não consegue... Nossa, é um atrapalhado, não consegue recortar. E era 1 ano, e era 2, e era 3, e era 5 anos, e era 6 anos, esse guri não conseguia recortar. Então, para tudo, vamos ver por que ele não consegue recortar. Então, vamos rasgar primeiro, para não ficar tão distante dos amiguinhos dele, porque senão ele ia perder a vontade de ir para a escola. Então, a professora tem que ter esse olhar. Então, rasga, Marcos, está tudo bem. Né? E esse foi o trabalho que a gente fez em casa. Então, coordenação motora, como eu estou falando ali, equilíbrio, Marcos caía de maduro. Opa, para tudo, vamos trabalhar o equilíbrio do Marcos. Não adiantava, e não adianta, até hoje, a gente só criticar. É um atrapalhado, não consegue isso, não pode aquilo, não olha no olho, não copia do quadro, não, nossa, dá uma tristeza muito grande para nós enquanto família, né? E imagina para eles. Então a gente acordou a tempo, né? Não, Marcos vai conseguir, lento o processo, mas era insistente, era todo dia, era com qualidade, para a gente tentar desenvolver o guri. Ó, vem uma pergunta aqui. Como trabalhar a rotina com jovens nível 1, TEA, com rigidez cognitiva e toque? Esquece. Olha, eu acho interessante a gente dar dois olhares nesse sentido. O meu, enquanto vivendo o autismo, e a Adriana, enquanto tendo esse trabalho com adaptar o ensino, né? O meu olhar é o seguinte, Indy, é que a gente precisa ter lógicas para o cérebro autista, porque ele é bem concreto e bem prático. Esse é o primeiro passo da rotina. Por que eu vou fazer tais processos em tal hora do dia? Por exemplo, por que eu vou tomar café às 7h30 da manhã? O que eu ganho com isso? Por que eu vou dormir às 9? Por que eu vou ter que fazer as tarefas? As pessoas muitas vezes focam-se na parte visual, encaixar uma rotina, depois a outra e assim por diante. Mas a cereja do bolo talvez se esqueçam. Por que eu estou fazendo isso? Porque o autista, quando ele tem a noção clara de um porquê, e aí diga, Adriana, se tu concordas com essa visão, ele vai fazer de tudo para se adaptar. Porque o cérebro lógico, ele precisa encaixar os fatos e fazer daquilo um significado útil para ele. Então, quando eu sei que se eu comer às 7 da manhã, com um bom café, prestando atenção no que eu vou pôr no prato, e eu vou ter um dia mais cheio de vida e energia, eu posso aprender isso, é bom para mim. Agora, é diferente de dizer, como às 7? Como às 7? Uma criança dita normal já vai te dizer, por que, mãe? Por que eu tenho que comer? E o autista mais ainda. Então, é uma dica boa encaixar as rotinas no porquê. Isso faz a diferença.
E outro detalhe, só pegar, Adriana, só um minutinho para me pegar um gancho aqui do Marcos, de preferência elaborar a rotina junto com eles. Porque às vezes o pai, a mãe, ou mesmo o professor, eles querem impor a rotina. E olha que legal, se tu fizer junto com ele, ele vai já tá pensando, poxa, eu estou participando, eu faço parte dessa construção. Aí vai ser mais fácil para ele seguir também, né? Sim. Eu acho que em casa a gente tem mais possibilidades, assim, de criar junto, né? Com a criança, com o jovem. Na escola a gente tem, às vezes, que seguir ali, né? Um currículo, mas eu acho que é importante a criança, junto com o professor, montar, né, essa rotina, estar envolvido nessa rotina, né, e sempre com significado. Eu acho que isso é importantíssimo que o Marcos falou, tem que ter sentido, né, tem que ter significado. E essa questão da previsibilidade, ela é fundamental, né, e faz com que essa pessoa possa se organizar durante o dia, né, o quanto é importante a pessoa saber aquilo que ela vai, né, durante todo o dia, e a gente sabe que o quanto o visual ajuda com que a criança ou que o jovem não esqueça aquela dinâmica. E, ao mesmo tempo, você tendo a previsibilidade, você consegue colocar novas atividades, né? Porque a pessoa já se sente segura. Você entra com novas atividades, mas está ali para a pessoa ver que aquela é a rotina dela, né? Então, facilita muito você entrar com atividades novas que para algumas crianças acaba sendo bem desafiador, mas tendo a previsibilidade, quanto isso auxilia, né? O quanto é fundamental. E importante, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Bom, temos mais uma pergunta aqui. Como trabalhar com crianças não verbal com autismo nível 2 e 3? Quem vai responder essa? Um pouco. Pois é, eu acho que é trabalho para cada um de nós aqui, porque essa pergunta ela traz uma complexidade, Indy. Primeiro, o que a ciência tem dito, né, do autismo do nível 3, que ele muitas vezes vem atrelado de uma condição cognitiva. A gente discute muito aqui em casa, Indy e Adriana, que eu posso ter sido um autista nível 3, que evoluiu bastante nesses anos, porque quando eu vejo as filmagens que a gente tem, eu era muito parado, eu não conseguia interagir de fato como as crianças interagem, né? Então, a gente acreditava que eu poderia ter sido autista nível 3. Eu não falava, não olhava nos olhos, ficava só no meu canto e batia muitos pés no chão e as mãos assim, sem muito controle ou percepção. Então, partindo disso, como a gente ajuda um autista nível 3? Primeiro, validando a existência dele. Depois, falastes, né, do autista não verbal. Esse nome a gente dá uma olhada diferente e começa a dizer assim que ele é pré-verbal. Ou seja, ele precisa do porquê da fala e do repertório, mas ele pode, com apoio correto, passos bem de formiguinha, falar. Quando o autista ele é incentivado, ele consegue fazer com que seu cérebro aprenda. Com o autista nível 3 vai ser muito mais lento, o apoio vai ser muito maior, mas ele ainda aprende. Essa é uma base boa que a gente pode partir, não é, Adriana? Sim, sim. A questão também da comunicação alternativa, o quanto é importante, assim, eu vejo nessa minha trajetória, né, o quanto auxilia com que as crianças possam se comunicar, né, de uma forma adequada e às vezes chegar na fala, né? Então é uma ferramenta para que elas possam realmente se comunicar e só vem a ajudar na fala, porque ela vai estar ali o tempo todo escutando e a gente mostra para a criança como que é essa comunicação, né? Ela precisa até ir até o outro para conseguir aquilo que ela deseja, né? Então acaba sendo uma ferramenta. A gente trabalha com muitas crianças que não falam, né? E o quanto é importante ela ter uma ferramenta para se comunicar, né? O quanto muda toda essa questão comportamental que muitas vezes
né, alguns disruptivos vêm pela essa dificuldade de comunicação, né? Então, e ao mesmo tempo, a gente vai estar estimulando essa fala também, né? Então, para o nível 2 e 3, que na verdade acaba sendo o nosso maior público, né? Correr atrás dessas ferramentas para que realmente a criança possa aprender, mostrar aquilo que ela sabe, motivá-la. Então, isso é importantíssimo. É tudo aquilo que a gente falou das adaptações, né? Para que realmente essa pessoa seja valorizada e para que ela possa realmente aprender, né? Mas olha... Não, desculpa. mas, né? E pertencer, né, a um grupo. Isso. Isso acho que é fundamental, né? Eu acho que a inclusão, ela vai além, assim, do espaço que você está. Eu acho que a inclusão é o acolhimento, é se sentir pertencendo a um grupo, né? Estar feliz, estar se desenvolvendo. Eu acho que vai muito além da estar numa escola convencional, né? Eu acho que a minha concepção de inclusão eu acho que é isso, a criança se sentir pertencente, né? Pertencer a um grupo, né? Estar feliz, estar aceita, estar se desenvolvendo. Então, eu acho que essa é a minha concepção de inclusão. Bom, temos mais Posso... uma pergunta. Como trabalhar a noção de tempo com jovem nível 1? Pois é. Esse é o meu maior desafio, sabia? Ele chegou no meu calcanhar de Aquiles e o desafio. Por quê? Porque quando a gente foca, a gente não sai de lá tão cedo. Então, assim, eu vou sentar para tirar uma música aqui no violão, piano, guitarra, e quando eu vejo, já passou o final de semana. E eu fiquei naquela música ali o tempo inteiro. E agora eu estou tentando focar em vários focos ao longo do dia. E essa é a ideia base, né? Porque o autista, ele tem dificuldade numa parte do cérebro, vamos lembrar que se chama sistema límbico. O sistema límbico é te dar a noção da passagem do tempo. E por isso que é tão difícil para nós ter essa noção. Então, a gente pode ganhar alguns conselhos. Não é nada feio vocês chegarem e dizer assim, passou 1 hora já, vamos fazer outra coisa? Já está dando tempo demais dessa rotina, vamos trocar? Porque em casa a gente fazia direto isso. Fazia? E ainda faz, né? Mas hoje com menos intensidade, tá bom? Com menos intensidade, porque eu já devo ter aprendido uma coisa ou duas sobre isso, sobre gerenciar o tempo. Mas é a questão primordial para mim. Marcar quando está moroso demais algum assunto e mudar, propor uma mudança junto com a criança, como a gente falava antes. O mesmo vale aqui. Até inclusive, nós estamos planejando para início do ano que vem, né, Marcos? A gente fazer uma rotina mesmo, porque é importante isso. Mesmo Marcos tendo 31 anos, se Marcos não tem uma rotina do tempo ali, ó, tu vai acordar a tal hora, depois tu vai responder ao teu Instagram, depois tu vai... Porque o que acontece? O Marcos é uma pessoa mais dada impossível. Então, se alguém tocou no telefone para qualquer família, qualquer pai, qualquer mãe, qualquer pessoa que está fazendo um trabalho de faculdade, ele tem a vontade de ir lá nossa, responder todas as perguntas e fica 2 horas lá no celular se deixar respondendo. Mamãe, se tu fizer assim, assim, assim... Aí eu digo para ele, filho, tu tem que otimizar o teu tempo. Não que eu não queira que ele faça. Mas aí Marcos perde a noção do tempo. E quando ele percebe, ele já ficou 3 horas falando individual para uma pessoa. Então eu sempre digo para ele, pega a pergunta e tenta jogar num vídeo, porque daí tu vai estar ajudando mais famílias, né? Mas é difícil para vocês, né, Marcos? Sim. Essa noção de tempo é bastante complicada, assim. Adri, como o Centro Lume trabalha essa noção do tempo com as crianças? Nós trabalhamos muito através do visual mesmo, né? Então, assim, cada atividade, a criança vai visualizar aquilo que ela tem que fazer. Então, bem no concreto,
né? Com a atividade com o professor, normalmente a gente utiliza um cesto transparente que a criança tem acesso a todas as atividades que ela vai fazer. Então, isso vai dando noção de tempo para ela. Opa, eu vou fazendo, vai terminando. Então, o concreto, visual, né, acaba sendo muito importante. Então, por exemplo, na atividade de educação física, o professor trabalha muito através de circuitos, porque o circuito tem um começo, meio e fim, bem sinalizado. Então, a criança sabe que ela tem que percorrer o circuito, né, para terminar aquela atividade. Então, o próprio material, as atividades já dão uma noção de tempo, né? E, às vezes, para trabalhar a questão da espera, a gente trabalha com timer visual, né? Então, a gente começa com um tempo mais curtinho, que às vezes a criança tem uma tolerância pequena, e aos pouquinhos a gente vai aumentando esse tempo, né? Mas ela consegue visualizar, existem aplicativos que você consegue visualizar esse tempo, né? Porque às vezes você fala, daqui 1 minuto, daqui 1 hora, acaba sendo um trato, né? Então, essa questão de poder, o tempo ser mais concreto, ajuda muito para a gente trabalhar essa questão da noção do tempo. E mesmo porque, dá licença um pouquinho, porque, como o Marcos falou, se eles estão no hiperfoco deles, não Vai pode embora. chover canivete, que eles não vão sair dali. Sim. Se eles não tiverem uma rotina. Ó, Marcos, tu vai ter 1 hora para tocar violão, depois tem que fazer outra atividade. Mas ele vai ter que... realmente, o Bruno deve estar ouvindo ali, essa é a ideia do Bruno, né, Marcos, ano que vem, para a gente trabalhar com o Marcos, para nós, né, filho? Para que a gente otimize o nosso tempo. Né? Não que a gente vai deixar de fazer, mas o que eu percebo é assim, ó, às vezes o Marcos trabalha, por exemplo, está escrevendo um novo livro. Se deixar ele vai até 3 horas da manhã, porque está fluindo o conteúdo. Aí eu tenho que dizer para ele, filho, mas amanhã cedo tu tens compromisso. Entende? Mas está fluindo, mãe. Não, mas amanhã cedo tu tens compromisso. Essa falta, né, Marcos? Nós vamos ter que trabalhar. Agora é nosso foco para o ano que vem. Trabalhar, porque eles precisam saber, né? Eles não vão perder ônibus, vão perder o encontro com a namorada, vão perder... Ó, tivemos mais uma pergunta. Quais estratégias funcionam melhor para trabalhar com alunos autistas nível 3 que não são verbais e apresentam resistência em escutar? Como melhorar a atenção e a interação deles em atividades diárias? E começamos, eu creio, dos porquês também. Daí, no sentido de quem está na vida dessa pessoa? Porque, assim, que apoio que ela pode ter com o pai, com a mãe, com o avô? Quem são essas pessoas? E descrever para eles o que é um pai. Porque vamos pensar em termos práticos. O que é um pai? O que é uma mãe? O que é um avô? O que é uma família? Para vocês, típicos, isso é intuitivo. Meu pai é quem me dá proteção, a rotina, os ordenamentos, o afeto, a mãe também. Mas o autista começa por ali, de uma forma prática, demonstrar isso. Depois, repertório, para ele conseguir se comunicar. Porque a fala somente não é a totalidade da comunicação. E a gente começa a ter uma validação para o olhar do autista, para um sorriso, para um gesto. E aí ele começa a se sentir, poxa, eu posso investir nessa comunicação, eu sei quem me dá o que aqui dentro, quem organiza a rotina, e nós temos aí uma boa preparação para o desenvolvimento dessa pessoa. Pelo menos eu vejo assim. Exatamente. Porque assim, ó, os pais querem muito que o filho fale, mas eles perdem tanto tempo validando a comunicação deles que é a prioridade. Comunicação vocal, né? Exato. A palavra. A palavra em si, ela vem, né? Talvez não 100%, não são todos que chegam lá para falar, mas eu acredito muito na possibilidade de uma criança falar, mas primeiro o pai e a mãe têm que entender que ele se comunica. E essa observação é importante para o pai, para a mãe, para a escola. Se ele ganha um copo d'água e ele sorri, ele está dizendo obrigada, né? Então, tem pessoas que falam com o olho. Valoriza isso tem todas as formas de comunicação, né? Que acho que a gente fica muito nessa questão da fala o tempo todo, isso, né?
perde uma janela de oportunidade, né, de validar o que ele está fazendo, o que ele está pedindo, a participação dele, né? Então, eu lembro assim que o Marcos demorou muito para falar, mas nem por isso a gente deixava de falar com ele. Então, isso que o pai e a mãe tem que entender, não fale com seus filhos só quando ele já fala. Tu tem que falar direto, ele aponta para um copo d'água, você vai lá e dá o copo d'água para ele? O que se fez? Ele vai apontar sempre, porque ele já teve a resposta. Agora, se você falar assim, você quer água? Então vamos na cozinha buscar água com a mamãe. Pega o copo, ó. A mamãe pegou um copo transparente, copo de plástico, copo de vidro. Olha quanta informação para você. Agora você dá água para ele. Ele vai ficar, meu Deus, mas tanta coisa assim para ganhar um copo d'água. Mas para que um dia ele consiga chegar, eu quero água. Ou então ele saiba que ele vai lá, pega um copo para pegar água. Mas o pai, eu sei isso, porque eu também era assim. Quando o Marcos não falava, eu queria que ele falasse. Meu Deus, ele ia me salvar, né? Ele ia salvar a nossa casa se ele falasse. Porque é mais fácil. Mas nós temos que entender que o autista, a criança, ela se comunica de várias formas. Ela chora, ela berra, ela esperneia, ela dá chute, às vezes querendo falar alguma coisa. Não chuta, ou ela morde, querendo falar alguma coisa, se comunicar. Olha como é complexo, né, Marcos? Tanto é que tu tá falando, né? Sim. Bom, infelizmente a nossa live está chegando ao fim. Acho que eu vou passar aí a bola para o Marcos para falar um pouquinho sobre a nova palestra e divulgar os ganhadores dos 4 combos, né, das pessoas que se inscreveram. Você quer falar um pouquinho, Marcos, da sua nova palestra? Olha, pessoal, essa palestra que a gente está montando, está pondo na estrada, agora tem tudo a ver com essa conversa, que são pontes que nós criamos. Estabelecer a importância tanto do olhar da família quanto do olhar da escola. Não precisa haver um cabo de guerra entre as duas, mas sim uma confluência, as duas falando a mesma linguagem. Essa que vai ser a nossa chave agora, o nosso mote. A palestra é exatamente criando pontes entre família e escolas. Por que pontes e não ponte? Porque cada estratégia cria uma ponte. Cada ponte é um desafio que vai suprir. Então, as escolas que vão receber esse evento, as comunidades que vão receber esse evento, vão ter esse olhar de, poxa, eu posso ser protagonista da inclusão na medida em que eu levo e trago olhares que criam oportunidades onde o mundo vê empecilhos. E isso é um passo de formiguinha de cada vez. Nós da família Petri queremos apoiar cada um desses passos de formiguinha. E levar estratégias. E levar estratégias. E que depois o público das palestras por si possa dizer, eu possuo esse olhar de estratégias. Eu vejo estratégias que nem a Arlete, nem o Marcos, nem o Bruno, nem o Orlando viram. É uma inovação junto com a inclusão, que é o que todos gostaríamos de ter no mundo. A gente sabe que ele não está totalmente adaptado, né, Indy, para nós, mas a gente não vai desistir de lutar um minuto que seja. E eu, como mãe, posso falar, né, Indy, também que a gente está tentando levar para as escolas exatamente isso. Quanto que é importante a presença, a participação do pai e da mãe. Que não tem como, não tem como. Eu não consigo ver outra possibilidade de que o pai e a mãe recebem o diagnóstico e levem para a escola e acham que estão lavando as mãos. Ó, é a obrigação da escola. Então, a gente leva isso para ver em cada comportamento que o seu filho tem. Tu tem que parar primeiro, analisar, para daí levar uma estratégia, ou levar, ó, meu filho faz isso, mas se eu faço assim, tá dando certo, né? Eu acho que é o mais importante. E é isso que a gente trata na palestra, então. Pessoal, quanto aos ganhadores do sorteio, como é que é o Master, o Bruno tá aí, soltando os ganhadores aqui. Pessoal, então vamos anunciá-los, Indy? Vamos. Até a Helenice, a minha. Pois é, olha só. Então, uma tia minha ganhou aqui. Olha! Tomara que o Bruno não tenha feito Xuxa, né, Bruno? Tomara que o Bruno não tenha mexido o pauzinho para botar
o nominho dela um pouquinho na frente. Mas vamos lá, pessoal. Ganhadores do sorteio, hein? Elaine Costa de Souza, Márcia Pauli Bordotti, Helenice Boing, vulgo Tia Nice. A tia ganhou. A tia ganhou. Olha só. Raquel Chaves. Agora, esses são os ganhadores dos combos de 4 livros. As obras que eu lancei até então. E tem um quinto no forno agora. Aguardem. Quero ler Coisas primeiro, viu? Eu tenho o direito de ler primeiro. Olha, Já está no finalmente, né, já Marcos? está no finalmente. Vamos tentar fazer essa inauguração, o lançamento ainda, né? Se o Bruno deixar. Sim. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa primeira live. Esperamos que tenham gostado e aproveitado todas as informações e experiências que compartilhamos aqui com vocês. Esperamos que tenham despertado em cada um de vocês a importância da união entre família e escola e porque é um fator determinante para o sucesso da educação de uma criança com TEA. Nós faremos mais lives, né? A partir do próximo mês de dezembro, nós temos mais uma live com um outro convidado especial. E a partir do próximo ano, nós faremos 6 lives no próximo ano, né? 2025 são 6 lives. E a partir da próxima, já nós sortearemos uma palestra do Marcos Petri para uma APAE. Então, as pessoas irão se inscrever, a gente vai soltar as regras pelo Instagram do Marcos, como participar, e as pessoas podem indicar uma APAE. E aí vai ter um sorteio, e o Instituto de Justiça, né, para levar informação, o Instituto de Justiça apoia com a palestra do Marcos. Pessoal, que bacana essa iniciativa, pessoal. Vai ser muito bacana estar com vocês. E muito obrigado por todo mundo que apareceu hoje para nos dar energia, apoio, perguntas. Que papo bacana, eu fico muito feliz. Obrigada, Adriana, pelo seu tempo. Eu que agradeço. Obrigada aí pela sua expertise. A gente tem bastante projetos juntos aí, né? Tem várias coisas acontecendo. E até a próxima, pessoal. Obrigada. Até, gente. Pessoal, muito boa noite, Adriana, Indy. Boa noite. Boa noite. Até a Boa próxima. noite. Cuidem todos bem, todos vocês que nos acompanharam. Tchau. Tchau.